Todo mundo quer um banda, quer um banda, mas ninguém sabe que é um banda, mas quer um banda. Um banda tem fundamento, mas quer um banda. Todo mundo quer um banda, quer um banda, mas ninguém sabe que é um banda, mas quer um banda. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do curso Umbanda Básica, História na Umbanda, e hoje a gente vai falar sobre a literatura da Umbanda, um pouco, e veja bem, o foco aqui é falar de algumas literaturas que são pouco conhecidas ou quase não são conhecidas, né? E muitas delas já não há mais possibilidade de consultá-las, né, por não encontrar em bibliotecas e muito menos algumas delas em acervos virtuais. Mas cabe aqui a gente salientar algumas questões e espero que você goste. Esse texto, esse vídeo é importante para o conceito histórico da Umbanda e aí você fica sabendo algumas questões aí que aconteceram no período literário da Umbanda e a nível de conhecimento, né? Para muitos vai achar que não é importante, mas é história, e a história precisa ser preservada. E o intuito aqui do curso não é trazer uma verdade absoluta ou querer promover uma conversão no seu pensamento, é apenas registrar fatos da história da Umbanda. Então eu espero que você goste do vídeo de hoje, tá bom? Então nós vamos tratar hoje da origem e do surgimento da literatura de Umbanda, que ela é a parte desta literatura que eu vou citar, ela é desconhecida, né? Os primeiros títulos da Umbanda, eles não se encontram nem em sebo e muito menos em estantes virtuais, em acervos virtuais. É muito difícil encontrar esses temas, esses títulos que eu vou citar aqui para vocês, né? E antes de vocês de repente apontarem que falta este ou aquele autor, ou título, ou livro, cabe a gente salientar aquilo que eu já frisei, tá? Que muitos desses títulos não são quase encontrados. Então o objetivo é falar desses títulos, porque muitos dos irmãos devem desconhecer. Eu não estou dizendo que todo mundo desconhece, mas a grande maioria dos filhos de Umbanda desconhecem essas obras, esses títulos. A gente vai começar falando de Leal de Souza, né, que ele é um escritor, ele era poeta, médium e da tenda Nossa Senhora da Piedade, que ele publicou em 1933 o Espiritismo e a Magia e as Sete Linhas de Umbanda. Então aqui a gente pode entender como esse sendo o primeiro livro de Umbanda, a primeira literatura de Umbanda em 1933, o Espiritismo, a Magia e as Sete Linhas de Umbanda, de Leal de Souza. Ele escreveu esse livro inteirinho a partir da sua experiência com a religião de Umbanda e da sua experiência ao lado de Zélio Fernandino de Moraes, como eu falei, médium da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Então ele fala algo que seria e que continua sendo muito questionado entre os umbandistas até hoje. Ele fala nesse livro sobre as sete linhas de Umbanda. Então a gente tem aqui o primeiro livro de Umbanda, registrado em 1933, livro escrito por Leal de Souza, médium, escritor e poeta Leal de Souza. Falando um pouco então sobre a Umbanda e as sete linhas. A gente tem também de João de Freitas, o livro Umbanda, que é um livro basicamente de entrevistas, onde Freitas, em 1938, provavelmente é o segundo livro a ser publicado sobre Umbanda, onde Freitas faz várias entrevistas sobre a religião de Umbanda, e não há um aprofundamento teórico ou filosófico ou doutrinário, são apenas entrevistas que se dá a partir de visitas onde ele está assistindo algumas giras de Umbanda e conversando
com pessoas da religião, com médios, com dirigentes. É um livro muito interessante, de 1938, Umbanda, de João de Freitas. É um livro muito interessante e eu recomendo, né? Vocês procurem, ver se conseguem em algum lugar, em algum sebo ou em acervos virtuais, mas é um livro muito difícil. Mas aqui também eu preciso recorrer e solicitar que você também pesquise, né, sobre os anais do Congresso, do primeiro Congresso de Umbanda de 1941, né? A partir desse Congresso de 1941 começam a surgir vários autores de Umbanda, então é importante que você pesquise sobre os anais do Congresso de 1941, onde você vai ter muitas informações pertinentes e interessantes ali. Você vai ver o que tudo aconteceu e como tudo se deu. E a partir desse congresso, muitas literaturas de Umbanda surgiram, né? E os anais do congresso está disponível na internet, é só você dar uma busca aí que você vai conseguir esse registro do congresso de 1941 e recomendo a leitura. Lourenço Braga, ele apresentou no congresso, no primeiro congresso de Umbanda, e não foi registrado nos anais do Congresso, tá? O livro Umbanda e Quimbanda. Então ele publicou o livro em 1942 e diz que teria apresentado esse livro no Congresso. É o primeiro a apresentar a linha do Oriente dentro da Umbanda. Tá? Então, em 1941, ele diz que apresentou no Congresso o livro Umbanda e Quimbanda, mas o livro foi só publicado em 1942, onde ele comenta que possivelmente não, que ele anunciou esse livro já no Congresso de 1941. E esse é o primeiro livro, então, que fala sobre a linha do Oriente, o livro Umbanda e Quimbanda de Lourenço Braga. Lourenço Braga ele viria ainda a publicar o livro Umbanda e Quimbanda 2, né, a parte 2, e trabalhos de Umbanda e magia prática. Né? E aí a gente tem depois, ao longo da história, Aloysio Fontinelli. A gente já falou isso em vários vídeos no nosso canal aqui no Umbandeiros, em várias lives, né? O autor de 1951 que publica seus títulos em 1952, tá? E aí a Aloysio Fontinelli, ele faz uma demonização de Exu de dentro para fora da Umbanda, ou seja, ele é um umbandista que compara Exu com o diabo, Exu com o demônio. Ele criou uma lista e uma tabela de nomes de demônios e compara aos nomes de Exu, né? Então esse é um livro que a gente já falou várias vezes que é responsável pela demonização de Exu de dentro para fora da religião. Aloysio Fontinelli, livro Exu, de 1952, tá bom? O autor é de 1951, mas o livro foi publicado em 52. Aloysio Fontinelli também é autor do livro Umbanda através do século e Espiritismo nos conceitos das religiões e a lei de Umbanda. Cabe aqui também a gente salientar Florisbela Souza Franco. De novo, eu vou repetir. Florisbela Souza Franco, de 1949. O livro também Umbanda. A literatura dela é uma literatura inspirada, tá? A religião que funciona a partir da tríade de entidades, que é a tríade de criança, caboclo e preto velho. Então, 1949, essa literatura fala da tríade, tão falada tríade de Umbanda, de Florisbela Souza Franco, o livro Umbanda, fala da tríade criança, caboclo e preto velho. Temos também em 1949, tá? Maria Toledo Palmer, com o livro A Nova Lei Espírita de Jesus, né? E a Chave de Umbanda. A Chave de Umbanda é uma linha de pensamento filosófico dentro da religião que até hoje se mantém e se sustenta. Ela é muito atual para ser uma literatura de 1949, né? Nesse livro Chaves de Umbanda, onde fala um pouco da filosofia da religião de Umbanda. Então é bem interessante você pesquisar também Maria Toledo Palmer,
chaves de Umbanda. É bem legal também para você pesquisar. Em 1950 a gente tem aqui o autor Oliveira Magno, que ele publica o livro Umbanda Esotérica e Iniciática. A Umbanda Esotérica e Iniciática, ela vai nascer dentro da tenda espírita Mirim, tá? Ela vai se fortalecer com o primado de Umbanda e as suas teses aparecem em 1941, tá? Em 1941, no Congresso de Umbanda, e Oliveira Magno publica então, em 1950, o livro Umbanda Esotérica e Iniciática. Então, para você ter uma questão dessa timeline, tá? A gente já teve um vídeo que a gente falou aqui sobre essa questão da Umbanda Iniciática, tá? Em 1951, Doutrina e Ritual de Umbanda, aqui aparece a filosofia de Tata Tancredo, uma filosofia mais africanista. Em 1951, Doutrina e Ritual de Umbanda. Ainda tem livros de Tata Tancredo como Camba de Umbanda, As Mirongas de Umbanda, A Origem da Umbanda, Doutrina e Ritual de Umbanda e até Horóscopo de Umbanda, que é uma relação entre orixás e os signos. E aí fica uma observação aqui, ó, para quem acha que essa relação horóscopo e orixás foi criada agora, na nossa contemporaneidade, após o anos 2000 e lá vai pouquinho, por causa dessa nova visão da Umbanda, não. Isso foi criado já no livro lá de Tata Tancredo, Horóscopo de Umbanda. Então, muita gente acha que essa relação horóscopo e orixá foi criada agora. Então, fica aqui a dica também para você pesquisar e ver que isso não foi uma invenção da modernidade, tá? Você pesquisa Tata Tancredo, Horóscopo de Umbanda. E ali também tem algumas questões que falam sobre a relação das datas com determinados orixás. Obviamente que a gente sabe que a melhor maneira de determinar um orixá é através do jogo de búzios, tá? Mas eu não queria perder essa observação, porque tem gente que diz, e principalmente os mais velhos, que isso é invencionice dos mais novos, e isso já vem lá da época de Tata Tancredo, tá? Então também a gente tem, de 1957, o livro Umbanda Sagrada e Divina, de Paulo Gomes de Oliveira, no Rio de Janeiro, tá? A gente precisa lembrar de novo aqui que a gente, nesse vídeo, a questão aqui é abordar alguns aspectos históricos da religião de Umbanda. Não tem como a gente abordar toda e absolutamente a história da religião de Umbanda, como ela é, não é algo que é possível. O que a gente fez aqui é abordar parte da história da religião e da literatura de Umbanda a partir das informações que a gente tem, que ainda são poucas, né, são escassas, e a gente tem que levar em conta que nós estamos fazendo um estudo da religião, tá? Então, essas informações, elas ficam bastante desencontradas, mas através de pesquisas, de relatos de outros irmãos, a gente vai conseguindo essas informações. Basicamente, a gente aborda alguns aspectos históricos, literários aqui nesse vídeo. Não tem como abordar tudo, porque é muita informação desencontrada e a gente acabou perdendo muito ao longo dos anos, tá? E a gente tem que também salientar que em 1956, 58, 60, surgiram muitos, mas eu digo assim, muitos mesmo, muitos autores de Umbanda. Então o objetivo desse vídeo é apresentar algumas obras e alguns títulos que nós desconhecemos, ou pelo menos a maioria de nós desconhece, e muitos deles nós não encontramos sequer em acervos virtuais. É um vídeo um pouquinho diferente do que você está acostumado do conteúdo, mas aqui é bom para fins de registro. Fica registrado aqui, então, a aula de hoje sobre literatura de Umbanda. Então, a gente termina aqui mais um vídeo desse bloco. Eu agradeço para você que acompanhou até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal. Não esquece também de deixar o seu like, pois ele é muito importante para a gente. Deixa um comentário aqui, comente se você conhece alguma dessas obras, se você tem, se você
já leu, se você tem possibilidade, inclusive, de saber onde encontrarmos essas obras, deixa aqui nos comentários e compartilha nas suas redes sociais. E se você quiser ser membro do canal Umbandeiros, é de grande valia e auxílio para o nosso canal. Nós ficaremos muito, muito felizes, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, falando sobre literatura de Umbanda e alguns títulos que dificilmente são encontrados com facilidade, tá bom? Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, meu motumbá, meu mucuyu, meu colofé, axé, namastê e meu fraterno saravá para todos. Todo mundo quer Umbanda, quer Umbanda, mas ninguém sabe que é Umbanda, mas quer Umbanda. Umbanda tem fundamento, mas quer Umbanda. Todo mundo quer Umbanda, quer Umbanda, mas ninguém sabe que é Umbanda, mas quer